Isso é nosso combustível, não é o nosso veneno. O mal está ali fora esperando nós. Desenvolver capacidade de autopreservação não é só para quem é vocacionado, mas sim para todo mundo. Começa agora, Fala Didio Podcast, onde o conhecimento transforma e vozes são inspiração. E seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Didio Podcast, diretamente da Aure Multimídias aqui na nossa cidade de Bauru. Muito obrigado a você que nos acompanha mais uma vez. Obrigado, ao nosso Senhor Deus por mais um dia, para estarmos aqui, mais uma oportunidade que a gente renova as nossas esperanças em Cristo, não é verdade? Então, para você ainda que não é inscrito, se inscreve lá no nosso canal, já curta, compartilha esse episódio que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Muita história. A gente vai desmistificar algumas coisas, algumas dúvidas. Inclusive, se você tem dúvida, pode mandar lá no nosso canal do YouTube lá. A gente vai ter uma satisfação muito grande em responder você. Aproveitando, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, na verdade. Então, agradecer ao Gabriel Lima, da Canisplan. Então, você que é pai de pet aí, cachorro, gato, inclusive aves e animais silvestres. Leva lá pro Gabriel lá, eu tenho certeza que ele vai cuidar do seu animalzinho com muito carinho. Então, Clínica Veterinária Canisplan, tenho certeza que o seu animalzinho vai ser bem atendido. Agradecer a Fábrica 1 Choperia, melhor chopp de Bauru, está sempre com a gente. O pessoal da Dapper Style, Arte Top Adesivo. Agradecer também ao Escritório de Advocacia Militar JV, da doutora Joyce. Então você, policial militar, a maré não tapa peixe e o direito não socorre aos que dormem, não é verdade? Então, se você ainda não é associado ao escritório JV Advocacia Militar, entre em contato com eles, eu tenho certeza que você vai ser bem assistido, lembrando que o direito não socorre aos que dormem, então não vacila, é sempre bom a gente estar assegurado. Lembrando que o escritório te atende 24 horas, independente de quando e onde você precisar, seja na delegacia ou no quartel, plantão 24 horas lá na JV Advocacia Militar. Chama a doutora Joyce e o escritório, tenho certeza que você vai ser bem atendido. E voltando aqui para o nosso convidado de hoje, esse cara é sensacional, gostei muito quando ele aceitou o nosso convite. Vou ler um pouquinho aqui da biografia dele, muito extensa, tive que dar uma resumida. Então hoje a gente vai conversar com ele, Maurílio Gamba, ele que é policial civil, instrutor, mestre em criminalística e referência em operações especiais, com mais de 30 anos de experiência e fundador do espaço Passem. Ele vai revelar pra gente aqui o verdadeiro nome. Então seja bem-vindo, Maurílio, cara, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, Didio, boa noite a todos que nos assistem. Uma honra enorme. Não sou muito de me expor dessa maneira, mas claro que você merecia isso e quem sabe a gente consegue oferecer algo de positivo para os nossos ouvintes aí. Não, tenho certeza. Uma vasta experiência, Tive que reduzir um pouquinho, resumir um pouquinho dessa sua biografia, Que é extensa mesmo, policial, professor, instrutor, não é verdade? Com experiências nas carreiras militares, nas carreiras policiais, Então a gente fica sempre contente em estar recebendo pessoas do seu gabarito. Fiquei muito contente mesmo, Porque quando eu fui consultar um pouco mais sobre você, apesar de te conhecer bastante, a gente não vê muito, sobre o Maurílio. O Maurílio não costuma mesmo dar muita entrevista, tal, assim, nossa, então vai ser um bate-papo muito interessante para conhecer realmente, assim, quem é o Maurílio, policial civil. E já emendando a partir daí, quem é o Maurílio fora da farda, fora do uniforme? Quem que é esse cara? É o cara que sempre sonhou em ser policial? Quais eram os sonhos do menino Maurílio? Acho que uma história relativamente comum. A gente que enveredou na segurança pública, com certeza tem alguma coisa de idealista, E comigo não foi diferente. Tentei ser militar, me frustrei na SPSEX, me frustrei na ESA e acabei entrando na então COESP, Coordenadoria dos Estabelecimentos Prisionais do Estado. E ali vi que eu podia operar um pouco mais abrangentemente e prestei um curso na Polícia Civil. Lá em 1994,
Entrei na carreira de carcereiro, hoje é uma carreira extinta, né? Hoje nós somos denominados agentes policiais, mas eu me orgulho muito dessa minha denominação. O pessoal estigmatiza a carreira, né? Estereotipa, e acho que essa é uma das melhores razões para eu gostar de falar que eu sou carcereiro. Então, a gente tenta aproveitar as oportunidades para exercitar o idealismo, mas o idealismo construtivo. Não perder as oportunidades para fazer um mundo melhor, perto de nós, nem tão perto de nós. E quero crer que nesses 32 anos de serviço público eu consegui alguma coisa. Graças a Deus, a gente quer acreditar que, especialmente na docência, que a gente foi buscar também, a gente consegue ter a tranquilidade de, pelo menos em algum momento do dia, a gente sugerir algumas reflexões que podem ajudar as pessoas a ter uma visão de mundo diferente, para melhor, de preferência. E assim nós vamos levando a vida. Falando que precisa aposentar, mas mesmo assim, todo dia que eu chego na delegacia, parece que é o primeiro dia. Eu ainda apago luz que deixaram acesa, recolho clipes que jogaram no chão, lixo que não está no lugar, sofrendo até algumas estigmatizações por isso. Pouca gente entende, né, essa disposição, mas faz parte. Isso é nosso combustível, não é o nosso veneno. No último 7 de setembro, acabou de ocorrer, né? A gente... Quem conhece sabia que era você, lógico, né? Passando ali, falou assim, meu Deus do céu, é o carro do BOPE, é o Caveirão, né? E a gente via você descendo no desfile ali, e o que a gente não pode deixar de observar são as nossas crianças que participam desse desfile. E o olhar de admiração que ela olha para as nossas polícias, vamos dizer assim. Quando você era criança, era o mesmo olhar que você tinha? Você acha que isso que te levou realmente a seguir a carreira policial mesmo? Como eu disse, sempre tive essa disposição em querer mudar o mundo. Eu me lembro, no pré-primário, hoje não tem mais isso, mas na minha época existia essa denominação. A professora chamou os alunos e começou a perguntar o que eles queriam ser quando crescesse. Isso lá em Dois Córregos, uma cidadezinha a 80 quilômetros aqui de Bauru. Logo ali. E todo mundo falava que queria trabalhar na usina. Nós temos lá na cidade uma usina de açúcar e álcool, usina Santa Adelaide. E os pais das crianças trabalhavam nessa usina. Então os filhos, por exemplo, vou fazer o que meu pai faz, vou trabalhar na usina, vou trabalhar na usina, vou trabalhar na usina. Na minha vez de responder, eu disse para a professora que eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu não ia trabalhar na usina, não. Isso eu sabia. E, por incrível que pareça, eu acabei trabalhando na usina. Na época era comum, entre... Primeiro emprego tem que passar pela usina. Um concurso e outro lá, fiz uma safra na usina. Aquela época da escravidão, né? Brincadeiras à parte. A escala era 12 por 12, com a dobra de domingo. Entrava domingo 6 da manhã, saía segunda 6 da manhã e entrava segunda 18 horas. Então, bons tempos aqui, aprendi muito. Sempre tentei aproveitar tudo como lições de aprendizado. E aí começaram a vir aí os concursos, já prestaram concurso para agente penitenciário, e logo depois da safra acabei começando em Tirapina, ia trabalhar de carona, passando uns perrengues. Início de carreira é inevitável. Por isso que a gente fala para os novatos, né? Não reclama não, porque no meu tempo... minha época... Tem que passar uns perrengues para poder falar para o novato, né? Daqui a 20, 30 anos, no meu tempo. E ter autoridade moral para fazer isso. Então, sempre tínhamos lá na cidade os policiais militares, né? Recentemente tive a oportunidade grata de falar numa entrevista lá com um amigo, Raul Ribeiro, lá da RC1, lá de Dois Córregos, e lembramos bem. Eu, adolescente, lá numa loja de papelaria, via lá passar as viaturas, via os policiais, algumas intervenções que eles faziam. Eu falei, pô, isso aí é legal, isso aí dá para fazer diferença. E aí fui buscando e virou isso até o nossa máxima lá da escola, sendo diferente e fazendo a diferença. No espaço Pacem, a pronúncia, né, de Pacem vem do latim de paz, né, do axioma civis pacem para bellum, que a gente carrega no corpo, né, é um paradoxo que a gente tem como norte filosófico, no sentido de se eu quero manter a minha integridade, que é assim como nós entendemos a definição de segurança,
eu tenho que trabalhar para que isso aconteça. Essa paz não pode ser admitida como resultado de uma fé contemplativa, né? Mas sim de ações preventivas efetivas. Porque senão, por imprudência, negligência ou imperícia, a gente vai acabar sofrendo com intercorrências. A gente já acabou de descobrir a pronúncia correta agora, né? Mas eu mesmo era né? Que Pacem. Pacem, a gente estava até brincando agora, Pacem, agora já está para 100 e poucos, né? A escola hoje, quantos alunos você tem lá? É uma demanda bem perene, por ser uma obrigatoriedade legal, né? É um mercado que exige o curso de formação para adentrar nesse mercado. Para se manter no mercado, o vigilante tem que manter uma rotina de atualização a cada 2 anos, mas acaba que sendo obrigatório. Então, estava fazendo as contas esses dias, nesses 10 anos de existência de escola, porque nós trabalhávamos com treinamento e desenvolvimento, além de assessoria e consultoria. E nessa soma, por cima, foram mais de 5.000 pessoas que nós conseguimos ajudar, entre formação e atualização e outros trabalhos que a gente faz de treinamento e desenvolvimento. Então, é muita gente que foi vítima da nossa retórica, né? Eu conheço vários deles, né? Inclusive, eu recebi mensagem de muitos alunos. E deixa eu aproveitar que eu falei que eu recebi mensagem de muitos alunos. Hoje eu me encontrei com o vereador Cabelinho. Te mandou um abraço, então deixa eu aproveitar e já repassar para você aqui. Falou assim que é um grande amigo seu, né? E o Elinho também, né? Instrutor, né? Apoia muito, né? O desenvolvimento, a atualização desses profissionais, a formação desses profissionais. Hoje, a escola, ela atende carreiras diferentes ou não? Você falou assim que tem mentorias também, tem essa atualização, é só para vigilantes, tem outras profissões inseridas ali dentro? Apesar do segmento ser muito específico, hoje a legislação ela abre um leque para outras formações. O que a gente já fazia de forma extracurricular, hoje entrou na esfera formal do controle da Polícia Federal. Mas, basicamente, o aspecto quantitativo ele acaba superando o qualitativo. O que a gente vê, infelizmente, é que muitas empresas elas atendem no máximo que a lei cobra caro se ela não atender. Então, a gente entrou nesse viés, tentando fazer com que as empresas percebessem que a nossa linguagem, a nossa metodologia devolvia para a empresa ou entregava para a empresa um profissional que dava menos prejuízo. E como a empresa enxerga o viés quantitativo, ela entendeu que esse vigilante que dá menos prejuízo já dá lucro, só por não dar prejuízo. Então, foi isso que fez a gente convencer o mercado de que a nossa linguagem era interessante. Então, apesar de existirem vários cursos, além do curso de formação de vigilante, as chamadas extensões em transporte de valores, em escolta armada, que chamam de segurança pessoal privada, a demanda é relativamente pequena, porque as empresas elas não pedem isso, o mercado não consegue absorver, especialmente no interior. Grandes centros é um pouco diferente, mas não é tão distante dessa nossa realidade. E a gente acaba tentando fazer bem o básico, deixando claro para o nosso vigilante, enquanto interlocutor, aluno, que independentemente dele ser mais ou menos vocacionado para a área de segurança, desenvolver capacidade de autopreservação não é só para quem é vocacionado, mas sim para todo mundo. Todo mundo que assume a responsabilidade pela própria segurança, desperta para essa realidade, porque queira ou não queira, segurança pública acaba não conseguindo ser onipresente, segurança privada ainda pode melhorar muito para chegar perto do ideal. É do indivíduo a responsabilidade pela noite de sono tranquila que ele quer ter e oferecer para os seus entes queridos. Então a gente tenta deixar muito claro isso. Seja mais ou menos vocacionado, aproveite estar aqui, porque nós não estamos falando de questões supérfluas, nós estamos falando de questões básicas, né? Isso tem funcionado. A nossa fala vai mais longe. Nós falamos que se ele conseguir desenvolver alguma simpatia pela matéria, que leve realmente a sério, que mereça ser chamado de profissional de segurança. Mas que se ele conseguir entender que o que lhe faz feliz é fazer outra coisa, seja o que for, cantar, dançar, pintar, bordar, cozinhar, a gente fala sem medo de errar. Vá correr atrás dos seus sonhos, vá ser feliz
mas levando a capacidade de autopreservação junto. Porque o cantor que terceiriza a autopreservação paga caro, o dançarino que deixa para outro cuidar dele paga caro. Isso que tem surtido um efeito positivo nesse convencimento. O que a gente consegue fazer, como a gente diz, usamos muitas figuras de linguagem na nossa fala, muitas metáforas, muitas analogias, a gente dá um empurrão neles e torce para que eles peguem esse empurrão e deem continuidade. Mas, infelizmente, a gente vê muita gente capotando já no primeiro metro ali. Mas nós estamos ali para ajudá-lo a se reerguer e sempre vamos estar. Sim, a dificuldade ela existe para todos, né? O que muda é a capacidade que nós temos para enfrentar qualquer tipo de dificuldade, né? E quem te conhece, quem te observa, né, sabe, consegue ver não só naquilo que você fala, né, até mesmo no seu olhar, né, o quanto você trata do assunto com carinho mesmo, o quanto você quer melhorar e ajudar outros a melhorarem também. Nesse sentido, o pessoal que vê você na rua, muitas vezes assim, caramba, meu, por que aquele policial tá melhor equipado do que os outros? Por que você se predispõe a sair, vou levar nessa linha mesmo, tão bem equipado, vamos dizer assim, e outros colegas nem tanto? O que você retrataria dessa atitude que você tem de realmente, assim, é um policial que estou preparado pro que tiver, pro que vier. Não estou numa missão específica, mas se acontecer algo, é assim, a mensagem, estou preparado. O que te levou a ser um cara desse nível, vamos dizer assim? A ideia é exatamente buscar chegar perto do purismo, tentar atender todas as necessidades. A sensação de ter essa disposição já nos leva a um lugar confortável. A gente fala que todos têm que encontrar o seu lugar confortável no limiar da paranoia, né? Todos nós temos que encontrar o nosso lugar confortável no limiar da paranoia. Nesses 32 anos de serviço público e mais, né, o que a gente já viveu, a gente já percebeu que o mal existe, personificado no marginal que nos espera ali na esquina, e que nós escolhemos o lugar na fila das vítimas dessa degradação que assola a sociedade de acordo com a nossa competência. Competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, amealhar meios para mitigar riscos, no que for possível, a gente sempre buscou. Outra razão é que a nossa unidade ela não tem uma quantidade maior de recursos humanos. Nós somos lá alguns pares e não tem para quem a gente pedir socorro, que a gente que acaba sendo um socorro. Então, por isso, a gente gosta de ter essa tranquilidade de estar com mais equipamentos, mais autonomia, com mais ferramentas para atender todas as necessidades. Na viatura, a gente carrega, né, no nosso EDC veicular, desde papel higiênico, água, um band-aid para quem precisar, e isso nos deixa confortável. Isso cria o que a gente entende como uma aura positiva, né? E a gente entende que, por mais difícil que seja não mistificar isso já garantiu muita coisa. Parece que quando a gente não está com equipamento, aquele equipamento é necessário naquele momento. Então, a gente meio que criou uma aura em volta disso e temos tido sorte. O pessoal fala, pô, vai para a guerra? A gente até brinca, né? Você não está sabendo? Não, o que aconteceu? O mal está ali fora esperando nós. Então, você está de brincadeira, isso é paranoia e tudo mais. É o que a gente falou, todos têm que encontrar o seu lugar confortável no limiar da paranoia. Eu não quero precisar, espera um pouquinho que eu vou buscar um band-aid ali, eu já venho. Não, o band-aid está conosco ali. O mal ele está lá fora e ele não avisa quando ele vai atacar, né? Então, quanto mais estivermos preparados para enfrentá-lo, melhor, né? E eu acredito que até mesmo, né, a Polícia Militar, por ser uma polícia ostensiva fardada, ela acaba transmitindo talvez essa sensação de segurança um pouco maior por conta disso daí. Viaturas, né, caracterizadas, fardamento e tal. A Polícia Civil, por trabalhar um pouco mais descaracterizada e por não ser função também, né? A função é outra. Mas eu acredito que acaba atingindo esse fato de trazer essa sensação de segurança para o cidadão de bem. Você entende assim também?
Sim, sem dúvida. A gente traduz das questões mais naturais, né? O predador escolhe a presa baseado na vulnerabilidade que ela demonstra, né? O marginal escolhe a vítima baseado na vulnerabilidade que ela demonstra. Então, a imagem dissuasória que um uniforme, uma viatura, uma postura, uma colocação, uma abordagem, ela é feita, garante a integridade da situação. A gente fala que se a gente precisou falar alto numa abordagem, alguma coisa já falhou. Então, a gente sempre tenta trabalhar em criar essa imagem dissuasória para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Nosso trabalho vai ser feito da melhor forma possível e a gente vai para casa sem nenhum estágio, nem no fórum, nem no pronto-socorro, e assim tem funcionado. Aurelião, como é que é conciliar a vida de paisano, né, com essa vida movimentada de policial, instrutor, tem que tomar conta da escola, tem o serviço do dia a dia? Como que é o Maurílio lá fora? Ainda tem tempo ainda para fazer atividades convencionais com a família? Na medida do possível, sim. Sempre fica lá uma reclamação, né? Não vai poder hoje, vai poder, não vai poder. Mas a família compreende, né? Não tem muita alternativa também. Nós escolhemos isso e caminhamos do mesmo lado. A Gislaine, que está sempre do meu lado, foi fundamental para a elaboração do projeto da escola, abnegada que é também, idealista que é, ela sempre vai tapando os buracos. A gente conseguiu ter uma equipe que podemos dizer que é independente. Não precisa de nós na escola para a escola funcionar. É uma estrutura que já anda sozinha e é assim que a gente acha que tem que ser. Tem um corpo docente comprometido, uma administração comprometida, e a gente fica tranquilos em deixar eles tomando conta lá, porque a gente sabe que está bem cuidado, porque é muito mais do que uma empresa isso, né? É uma família mesmo. Sim, você fala da empresa rodar sozinho, e quando a empresa chega nesse nível, é porque o trabalho que foi feito lá atrás foi bem feito. O que você acha que as pessoas têm mais dificuldade? Qual o desafio delas hoje? É o treinamento em si? Ou falta de disciplina? Ou parece que faltam algo mais para essa pessoa se sentir motivada a continuar? O que você acha que interfere mais? Que ela tem de maior desafio assim pela frente? Nós constatamos a maior dificuldade é a falta de capacidade de localização da pessoa. Por isso que a abordagem holística que nós fazemos, a linguagem holística que nós fazemos, ajuda a pessoa a se localizar no contexto social, legal, de segurança, pessoal mesmo. A gente vê muita gente que esqueceu de onde veio, não consegue assim mensurar o quanto a vida melhorou, não sabe onde está, não consegue mensurar a importância dos papéis que desempenha na sociedade, não sabe para onde está indo, não consegue ter um prognóstico para a própria vida, onde é que vai estar, fazendo o quê daqui a 5, 10, 20 anos. Mas pior que isso, pior do que esquecer de onde veio, não saber onde está, não saber para onde está indo, é não saber para onde quer ir, não definir felicidade para si. Por isso que a gente toca nesse assunto. Se você se encontrar aqui, palmas, maravilha, você se encontrou, mas se você não se encontrar aqui, nós te ajudamos a se encontrar. Pensa no que te faz bem, pensa no que, quando você faz, você não vê o tempo passar. É para isso que você nasceu. E aí a gente até consegue dizer que ajudamos a resgatar almas. Uma série de experiências, de feedbacks emocionais que nós temos. Recentemente, um senhor, completando 30 anos de vigilante, me mandou uma mensagem emocionado, dizendo que o que ele tinha ouvido na sala, não lembro diretamente o que eu falei, mas sempre é mais ou menos a mesma coisa, que ele lembrou da viola que ele tinha abandonado no guarda-roupa, fazia 20 anos, que quando ele tocava a viola ele não via o tempo passar, e que ele chegou em casa, ele foi atrás da viola, estava lá, empoeirada, teve que dar uma manutenção, trocar as cordas, e que hoje ele passa algumas horas por dia dedilhando a sua viola, que baixou o diabetes, que baixou a hipertensão, que melhorou a qualidade de vida, está mais bem-humorado. Isso que a gente fala que nos motiva, essa é uma realização que nós temos. Você acha que a gente passa muito tempo, às vezes, entrando no que você acabou de falar, procurando algo sem saber realmente o que estamos em busca? Então, a gente procura uma tal felicidade
e muitas vezes a gente não sabe onde ela está. Muitas vezes a gente, com coisas simples, a gente conseguiria alcançar a tal da felicidade, né? E a gente fica em busca, não conseguir. Ah, é dinheiro, é bens, e fica nessa busca constante e deixamos de viver momentos simples como tocar uma boa viola. Você acha que estamos passando por isso? Exatamente isso, Didio. O que a gente constata é uma sociedade ansiosa para sextar e deprimida para segundar. Exato. E colhendo frutos amargos disso. A psicossomatização explica que o acúmulo de frustração, tristeza, mágoa, ressentimento vai virar doença física, especialmente as autoimunes, tem comprovada origem nessa problemática emocional. Então a gente viver uma realidade em que nos agrada, temos que trabalhar para manter, para melhorar. Se a gente vive uma realidade que não nos agrada, tem que trabalhar para mudar. Senão, a gente vai colher frutos amargos disso. Viver no dia a dia olhando para o relógio, aquela brincadeira que a gente fala, dá 8 horas, mas não dá 6. Enfim, a gente se preocupa muito com isso. Por isso que a gente tenta ser essa pulguinha atrás da orelha do nosso interlocutor para ajudá-lo a despertar para a própria realidade. Sim. Você falou, né, que geralmente você tem uns feedbacks mais bem parecidos, né? Tem, assim, alguma história que ou você encontrou na escola ou que você, em alguma ocorrência, você teve um feedback que, assim, é por isso que eu faço isso. É por isso que eu sei que o legado que eu vou deixar é o caminho correto que eu estou traçando. Tem essas histórias que você escuta ou diário, ou você escutou e te marcou? Sim, uma coisa que sempre incomoda a gente, né? É essa estereotipação do policial violento, né? Carrancudo, né? Agressivo e tudo mais. Isso sempre me incomodou. Isso sempre me fez sentir, poxa, mas por que eu faço isso, né? E a gente sempre tentou ser veemente, assertivo nas nossas colocações e acaba que nós mesmos tendo dificuldade de autointerpretação. E aí, nas madrugadas dos plantões, reflexões, em cima de reflexões, fontes das mais variadas, a conclusão é que eu amo tanto o meu irmão marginal que eu quero resgatá-lo dessa condição. Então, essa veemência com a qual eu trato o marginal, essa assertividade com a qual a gente trata o marginal, deve ser nesse sentido. Deve ser para ele perceber que é ruim ser marginal, é desconfortável ser marginal. Eu acho que assim é uma das únicas maneiras de ele despertar para a própria realidade e sair da marginalidade. Já teve muitas situações em que mães de adolescentes, esposa de marido violento, depois vir falar: olha, eu não sei o que aconteceu aí, mas meu filho voltou mudado, meu marido voltou outra pessoa. Então queremos crer que essa nossa disposição não está perto, não tá tão distante do ideal. Isso faz muito bem para a gente, porque às vezes a convicção pessoal é uma necessidade que às vezes a gente acaba deixando de lado. E isso, graças a Deus, já há muito tempo eu fui buscar essa reflexão e eu compartilho isso. Você tem que amar o seu marginal, mas no nosso caso, como policiais, é do nosso jeito de amar. Eu não sou assistente social, não sou psicólogo. O meu jeito de amar o marginal é mostrar para ele que é ruim ser marginal, é desconfortável estar na marginalidade. Ele quer respeito, ele quer admiração, ele tem que fazer isso dentro dos limites morais. Porque a gente entende que a marginalidade é uma doença, né? É o freio moral que não funciona. Quem nunca pensou em fazer besteira? Quem nunca pensou em fazer coisa errada? Só que o nosso freio moral funcional não deixa. O marginal tem esse defeito, esse desvio moral, e o freio moral dele não funciona, ele acaba enveredando por ações tidas como marginais. Mas, no fundo, o que ele quer é ser respeitado, ser admirado dentro do meio social dele. E aí entra nesse círculo vicioso. Na marginalidade, quanto pior ele for para a sociedade, mais respeito, entre aspas, ele vai ter, mais admiração, entre aspas, ele vai ter. E aí ele entra nesse círculo virtuoso e vai se aprofundando cada vez mais. A gente, quando costuma ver vídeos, conversar com policial, tal, a gente tem... É mais fácil a gente ouvir
deles, assim, um testemunho de serviço mais radical, como precisar ligar o orelhão do amigão, né? Falar de maneira mais brusca. E a gente consegue perceber na sua fala um pouco de resgate também desse indivíduo, né? Que esteja ele cometendo crime e tal. Lógico, nós não está falando aqui de alisar, né? Passar a mão na cabeça de ninguém. Só que a maneira que você conduz aqui a sua fala é bem interessante. O que eu queria perguntar para você? Você é um cara religioso? O que você carrega assim, de ensinamentos da sua religião que faz com que você, com toda a calma e profissionalismo que você adquiriu, trate o indivíduo com respeito, mas que não vai deixar de ser feito o que tem que ser feito. Como que é passar isso daí? Igual você relatou agora há pouco, que se a gente precisou alterar o tom de voz, é porque alguma coisa falhou, né? O que você vê nisso? Você acha que cabe, sim, você conversar, se for o caso, falar da palavra, mostrar que ele também pode ser amado, que ele também tem uma alternativa, né? Lógico, não vai deixar de responder por tudo aquilo que ele fez, né? Já tinha o ditado já fala, né? Que se faz é que se paga e é assim. É bem isso? Você acha que cabe em qualquer situação? Eu não diria que eu chego a levar a palavra pro marginal, mas é um entendimento tácito, é um entendimento subjetivo. Né? As nossas ações, como eu disse, mais veementes às vezes, mais assertivas às vezes, é para mostrar para ele esse momento desconfortável que ele está vivendo na marginalidade. Sim. Falar, ô meu filho, é isso que você quer? Você gosta disso? Você gosta desse desconforto? Né? Então... para acordar para a realidade. Acordar para a vida. Você não quer desconforto, você não quer viver esse momento aqui, você não faz o que está fazendo. E não raro isso funciona. Como eu disse, mães de adolescentes vêm agradecer, esposas, né, que são às vezes espancadas pelo marido, vêm agradecer, falam, eu não sei o que o senhor fez com meu marido aí, mas ele voltou diferente. E não é hipocrisia, não é demagogia nem nada. É falar a língua que ele entende. O marginal entende, né, uma língua muito específica, que é a língua da violência. Né? Para ele é violência. Então, desconforto, esse momento que ele vai viver na marginalidade, aí ele tem que perceber que não é bom. Exatamente por essa inversão de valores. A família vai acompanhar o marginal em todos os momentos da prisão dele, depois vai visitar na cadeia. Ele está sempre muito confortável, né? Ele vai se sentir bem, minha família está do meu lado. Então, a gente, quando percebe que a família realmente está sofrendo com isso, a gente pede licença e fala, se a senhora me permitir, a senhora quer ajudar seu filho? Deixa ele sozinho aqui. Mostra para ele que aqui a senhora não está do lado dele. A senhora está do lado dele estudando, trabalhando, sendo uma pessoa de bem. Aqui ele está sozinho. Se ele escolher essa vida, a senhora não tem que compartilhar esses momentos com ele. E muitas vezes funciona. Muitas vezes, por mais difícil que seja, o familiar ele passa essa mensagem e aí o cara percebe, poxa, eu não gosto de estar aqui, não é aqui que eu quero estar. É raro, é mais raro do que a gente gostaria que fosse. Mas tem, nesses 32 anos, algumas boas dúzias aí de situações de que aconteceu esse resgate. Ele mesmo despertou, naturalmente. Ele percebeu, meu Deus, não é isso que eu quero, não. Às vezes também, as oportunidades que ele teve antes, ele não experimentou esse desconforto. Né? Das oportunidades que ele teve, né, na marginalidade, com os órgãos do Estado, não deixaram tão claro assim, que a marginalidade é desconfortável para ele. Então, ele meio que não entendeu direito ainda. Quando a gente tem essa oportunidade, a gente quer aproveitar, para mostrar para ele que, meu filho, ser marginal é ruim, tá? Às vezes dói, às vezes né, machuca, e aí ele Você acha que essa quantidade de assistencialismo que o governo oferece contribui para isso? Pelo menos assim, o governo me dá assistência, para que eu vou trabalhar nesse sol quente? Sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma que essa coisa de controlar um povo dependente, né, é muito mais fácil.
e uma cultura que a gente tem que mudar. Você fala para o brasileiro de estudar, você está ofendendo ele, né? E depois ele reclama das consequências. Então a gente vê com muita preocupação essa sociedade dependente, né, em todos os sentidos, indisposta, tudo é só direito, mas sem o dever atrelado. Isso é perigoso. Isso, às vezes, a gente pode até ser confundido, né, confundido com alguma outra coisa, mas às vezes a gente percebe que muita gente esquece que não tem só direito, que tem dever também. Então, isso trouxe e traz muitos problemas para a sociedade, ao meu ver. Sim, até mesmo quando a gente tem os deveres a cumprir, eu me recordo que, por exemplo, para receber o Bolsa Família, a criança ela tem que estar frequente na escola. Aí a criança não estava indo para a escola. Isso deveria ser uma maneira da família apoiar a criança a ir para a escola. Mas, na prática, como é que acabava funcionando? Lógico, não são todas as famílias, né? A mãe, muitas das vezes, ia na escola para brigar com o professor que tinha colocado falta para o filho. E isso poderia acabar acarretando na perda do benefício. Então, a gente até acaba vendo que algum assistencialismo até tem uma intenção legal. Pô, aqui eu estou dando um direito do benefício, mas o dever dele é cumprir isso daqui. Mas quando ele não cumpre, ele quer achar uma maneira de justificar o porquê que ele não estava cumprindo. Então, difícil, né? A sociedade é complicada, né? O Coolidge Neto teve aqui, ele é diretor do Instituto Pitágoras, de cursos online. E vende cursos online e tal, inclusive para fundamental, ensino médio, para aquelas pessoas que não conseguiram terminar a escolaridade, né? E demais cursos. E o que ele mais vê é assim, do pessoal mandar mensagem para o Instituto para perguntar se era só pagar que tinha o certificado, que tinha o diploma, né? Então, ele até brincou aqui, ele falou assim, ó, se a gente lançar uma pesquisa e colocar, ó, aqui você tem que estudar, aí você ganha um diploma. Aqui não, aqui você só paga, você já pega o diploma. As pessoas ainda escolher só o diploma, porque ninguém quer estudar. E essa era de internet, de rede social, as coisas estão tão fáceis, né? Inclusive para estudar, mas ninguém quer. O que você pensa? Da mesma maneira que a internet ela veio para ajudar, você acha que está mais atrapalhando porque não sabemos utilizá-la? De novo, é um momento evolutivo do ser humano, né? A gente fala que muita gente admite a certificação empírica, né? E outros tantos preferem, adora colecionar certificado, mas se você perguntar o que ele aprendeu daquilo, ele não consegue nem lembrar se ele fez aquele curso, enfim. Nós recebemos propósitos indecorosos lá na escola. Empresas que, por alguma razão, têm que atualizar, né, reciclar os seus vigilantes, mas falam que não tem tempo, não tem condições de mandar o vigilante lá, se a gente não emite certificado. Hoje existe a plataforma semipresencial para cursos de segurança privada. Nós não aderimos porque nós entendemos que é um ambiente complexo. Muitas vezes o vigilante ele vai fazer um curso semipresencial no horário de serviço dele, acaba que acontecendo isso. Então a gente não aderiu a esse sistema. E aí a gente refuta, fala, não, a gente não faz esse tipo de coisa. Não, mas eu vou pagar o certificado para você só emite aí, como se eles tivessem ido aí. Falei, desculpa, mas a gente não pratica isso. Ah, mas não sei aonde lá, não sei aonde faz. Falei, então seja feliz, vai lá, não sei aonde faça. E depois a gente fica sabendo que não sei aonde, fizeram desse jeito. Mas o mais triste, a gente ficou sabendo que os vigilantes que teriam que ir fazer a reciclagem não foram, ao invés de reclamarem, né? Falou, a gente não vai lá na escola estudar. Não, fizeram um churrasco para comemorar, achando que tinham ganhado o certificado, achando que isso era uma vantagem. A gente faz uma meia-culpa, querendo deixar claro que o nosso trabalho tem um viés diferenciado, mas a imagem negativa que o treinamento de desenvolvimento tem, especialmente para vigilantes, eles acabam tendo um fundo de razão. A gente sabe que tem lugar por aí que, além de não ensinar nada novo para o vigilante, maltrata o vigilante, subjuga, um ambiente péssimo, absolutamente sem condições, né, para aprendizado. Então, a gente até entende que a imagem negativa que a escola tem
pode ter, né, um fundo de razão. Mas nós queremos crer que o nosso trabalho é diferenciado. Nós nos preocupamos tanto com o nosso vigilante que nós ficamos ressentidos quando a gente sabe de uma ocorrência que o afetou. A gente fala que nós oferecemos as vacinas para combater os males da imprudência, negligência e imperícia. Só que essas vacinas, elas são oferecidas na forma de gotas. E a gente só pode torcer para eles absorverem essa vacina e criar os anticorpos necessários para combater a imprudência, a negligência e a imperícia. Essas vacinas são uma rotina de autoaperfeiçoamento, o que a gente chama de pensamento tático, que é fazer tudo com a máxima eficiência e o mínimo risco, e a manutenção de um nível de alerta elevado. A gente é tão comprometido, que quando a gente fica sabendo que algum vigilante teve algum prejuízo de qualquer tipo, bateu o carro, tomou uma picada de escorpião, pisou no cocô do cachorro, foi vítima de um golpe pela internet, a gente fica triste, a gente fica ressentido e a gente acaba ficando mal com isso. A gente se culpa. Poxa, onde que eu errei? O que faltou eu falar para essa criatura? Como é que ele foi sofrer isso aí? Nosso comprometimento é tão grande, que até nesse ressentimento a gente chega. Só que a gente tem que entender que existe um limite. Eu te ofereço uma informação. Se você não absorver essa informação, eu não posso me ressentir tanto. Meu trabalho foi feito, eu ofereci a informação. Se você não absorveu, a gente insiste, né, na interlocução, exponham dúvidas, façam perguntas, mas eles estão, né, absortos lá, olhando o relógio para ver que hora que é o intervalo e tudo mais. E a gente acaba ficando triste com isso. Mas a gente quer ter a tranquilidade de saber que o nosso papel a gente faz. E muito bem feito. O aluno em si, o próprio profissional, ele tem que fazer o meia-culpa, né? Ele tem que se policiar, vamos dizer assim, né? Que apesar dele fazer o curso, dele absorver todas as informações, se ele também não se propor a continuar lendo, a continuar aprendendo, né? A continuar treinando, a gente sabe que ele vai passar por uma atualização daqui a 2 anos, né? Então, passou 2 anos, o segurança, o agente, né, de segurança que trabalha armado, pode ser que ele não tenha efetuado um único disparo, né? Tem todas essas dificuldades, né? E o vagabundo, quando ele vai utilizar do armamento, ele fecha o olho, atira e ele acerta, né? O marginal não tem responsabilidade, nenhuma. Né? Nós temos. Se a gente não tiver consciência do que está fazendo, o efeito colateral do nosso erro é trágico. Exato. O marginal já é marginal, ele não tem freio moral funcional. Mas com relação a essa capacidade de localização, a gente usa muitas comparações, né? Uma instituição é feita de pessoas. Se a gente quer avaliar uma instituição, a gente tem que avaliar as pessoas que a compõem. E a gente coloca a lume a questão da evolução institucional. Nós vemos instituições crescendo como instituição. Os agentes penitenciários hoje subiram para o 144, são policiais penais. As guardas municipais já vão ascender também para o 144, vão virar polícias municipais. E a segurança privada? É uma dificuldade constitucional colocá-la no 144, mas é uma visão de futuro que... Você acredita que se encaminha para isso? Esse é o problema. Quando? Porque os agentes penitenciários evoluíram muito nas últimas décadas, né? Moralizaram-se, por isso que conseguiram força política para ascender para o 144. As guardas municipais também. A guarda municipal evoluiu muito, né, nessas últimas décadas. Então, eles estão conseguindo força política para ascender para o 144. E o vigilante, que continua sendo o guardinha, que barrou minha tia na porta giratória. A gente usa muitas máximas, né, que são descontraídas, mas devem afetar adequadamente. O vigilante reclama que ele é criticado porque não faz nada. Só que ele esquece que ele acaba endossando essa crítica. Como? Eles têm um livro de ocorrência lá. Aí naquele livro ele põe lá que naquele dia, aquela hora, ele recebeu o serviço do vigilante e tal, com tantos materiais e tudo mais. No final do dia, aquele livro está em branco. Ou, no máximo, ele escreve lá 100 novidades. Ou, pior, SN. Ele escreveu lá, eu não fiz nada o dia inteiro, e assinou. Como é que ele pode refutar a crítica que ele recebe
quando dizem que ele não faz nada. Ele escreveu lá no livro que ele não fez nada. Antes de eu... Se ele não valorizar o próprio trabalho, quem vai valorizar? Antes de eu ser policial, eu tive um emprego numa terceirizada da Petrobras, distribuidora de combustível. E a gente trabalhava lá e tinha um mecânico que sempre estava lá. Mas também, aos nossos olhos, não trabalhava. Assim, caramba, o cara não faz nada. E assim, entrei, orelha seca, né? Famosa orelha seca, ajudante geral. Você faz tudo. E aí tem um soldador que também, bração cruzado. A hora que tiver alguma coisa para soldar uma peça, ele solda, né? E o eletricista, se tiver que puxar uma extensão, eu puxo. Cada um no seu quadrado, né? E um dia, eu lembro que alguém perguntou para ele assim, mas você também o dia inteiro aí, então, hein? Patrão paga você para ficar de boa, hein? E ele deu uma resposta que eu lembro até hoje. Ele falou assim, eu sou a mão de obra mais barata do chefe. Ele falou assim, porque o chefe está me pagando para ficar aqui sem fazer nada, porque ele sabe que se eu estiver trabalhando, ele está perdendo dinheiro. Então, se eu trabalhar, é porque ele tem uma máquina parada. Se ele tem uma máquina parada, ele parou de produzir. Aí passou a fazer sentido. Foi assim, verdade. Ele precisa daquele profissional ali para caso dê algum problema. Mas se der algum problema, a empresa tem um problema, né? A máquina parou, não está produzindo mais. E faz todo sentido. Então, não é porque a pessoa está ali ociosa, vamos dizer assim. Esse que é o problema. A imagem do profissional de segurança ela é estigmatizada por causa disso. A pessoa não entende, o cidadão, o consumidor de segurança, ele é ignorante, ele não sabe o que é segurança. E sem saber o que é segurança, ele não consegue avaliar um profissional qualificado. E sem conseguir avaliar um profissional qualificado, ele não valoriza um. Então, na primeira semana que ele contratou o vigilante lá, ele endeusa o vigilante, né? Obrigado por estar aqui, garantindo minha segurança. Na segunda semana, ele só dá um bom dia de longe. Na terceira semana, ele corta a volta. Na quarta semana, ele já se arrependeu, porque aquele cara não está fazendo nada, ele não precisa dele ali. O que ele não entende é que não acontece nada porque o cara está lá de pé. Sabe essa imagem de suas horas que tem já funciona muito. Só que o próprio vigilante não consegue valorizar isso. Sim. Ele não escreve, passou um carro suspeito, passou um pessoal olhando feio aqui, mas a hora que me viu desistiram, mudaram de calçada. Ele próprio não consegue valorizar o próprio trabalho. A gente vai conversando que ele faz. E eu vou me recordando de algumas coisas. Uma vez, ainda em São Paulo, né, recruta, né, acabado de ingressar, e um comandante perguntou, a gente trabalhava sem viatura, porque quem acabava de entrar na polícia não tinha viatura para todo mundo, então foi trabalhar no famoso POP, né? Patrulhamento a pé ali. E um comandante perguntou para a gente, o que vocês fizeram até agora? E o policial que estava com a gente, ele detalhou tudo que a gente fez. Não, a gente está fazendo um patrulhamento ostensivo aqui, garantindo a segurança de todos que transitam pelo calçadão, para que eles possam fazer suas compras com segurança, tal. Aí entra nisso daí, porque se é uma pessoa que tem essa imagem, ele vai falar assim, putz, o que eu fiz até agora? Só andei aqui nesse calçadão. E é exatamente isso, saber o seu lugar, a sua importância, o porquê você está lá, qual é o motivo disso, né? Qual que é a sua missão naquele espaço e saber transferir isso para o papel também, né? Sem dúvida. Nós colocamos numa análise sistêmica essa realidade que ajuda muito a entender. De um lado, nós temos a sociedade ignorante, que não sabe o que é segurança, assim não sabe avaliar um profissional qualificado, não consegue valorizar um. Num outro momento, como stakeholder, também a gente tem o prestador de serviço, que sem ser cobrado de qualificação, ele não investe nisso e não cobra o órgão formador. Ele vai atrás da certificação, porque muitas das vezes o profissional de segurança privada ele está para viabilizar o funcionamento de um posto. Um banco só pode abrir as portas para funcionar se tiver um vigilante lá. Determinadas empresas também, cooperativas de crédito. Outras tantas, elas só colocam um vigilante no posto para viabilizar um contrato seguro, porque senão ficaria muito caro e tudo mais. Mas os planos de segurança são subdimensionados. Um ambiente que precisaria de 20 vigilantes tem 2, 3 para não ter homocista. O vigilante está ali para qualquer coisa, menos prover um ambiente de segurança, porque é humanamente impossível. Ele está ali para trocar galão d'água, fazer café, limpar o filtro do ar-condicionado, organizar filas, distribuir senha. E se ele não fizer isso, ele é substituído, porque tem gente que vai fazer aquilo por qualquer coisa. Nesse viés, a gente
vê que essa problemática ela só vai se sedimentando porque entra, né, num conforto. Pelo menos o meu tá ganho. Todo quinto dia útil cai meu dinheirinho lá. Então, enquanto isso não mudar nesse sentido, de um lado a sociedade consumidora, do outro o prestador de serviço, do outro o órgão formador, do outro o órgão representativo, sindicatos, as associações, do outro os órgãos fiscalizadores, comissão de vistoria, no caso da Polícia Federal. E no centro disso, o eixo articulador desse processo, que é o vigilante, que acha que ele não está vivendo uma realidade adequada, mas que não é responsabilidade dele. É culpa da sociedade que não sabe comprar, a culpa da empresa que não sabe vender, a culpa da escola que não sabe formar, a culpa do sindicato que não defende a classe, a culpa da Polícia Federal que não fiscaliza. E esquece que ele está diretamente vinculado a todos esses segmentos, que estão diretamente vinculados entre si. De onde saiu o profissional, se não da mesma sociedade ignorante? Vai falar em ler um livro para o cidadão, está ofendendo ele. Qual que é o papel que ele desempenha perante a empresa, além de esperar o quinto dia útil chegar? Qual que é o papel que ele desempenha perante a escola, além de ir uma vez a cada 2 anos lá, amarrado, fazer reciclagem? Qual que é o papel que ele desempenha perante ao sindicato, além de brigar lá para ir no apartamento que tem na praia? Qual que é o papel que ele desempenha perante a Polícia Federal? Não sabe nem onde é que pode fazer denúncia, reclamação, mas reclama. Está ruim, mas não sabe por quê. E esquece que ele é o eixo articulador de todo esse processo. Enquanto ele não se conscientizar da própria importância, dificilmente alguma coisa vai mudar. Por isso que a gente fala que ainda a segurança privada não é a alternativa que poderia ser como provedor de segurança. Segurança pública, nós temos aí, por mais boa vontade que haja, que muita coisa pode melhorar. Por isso que a gente fala do indivíduo como responsável pela noite do sono tranquilo que merece, dos entes queridos que depositam nele as esperanças por essa noite do sono tranquilo. Se isso não for razão mais que suficiente para a gente manter uma rotina de estudos, eu não sei mais o que é. Porque as competências que a gente tem que desenvolver são sinônimos de virtudes. O profissional de segurança, ele tem que desenvolver virtudes. Ele tem que ser inteligente, culto, ele tem que ser saudável, fisicamente capaz, ele tem que ser emocionalmente estável. Tudo de bom que um ser humano precisa. A gente tenta sugerir essa reflexão, trazer essa perspectiva, para ver se a criatura se desprende das amarras da indisposição que a gente fala que ele mesmo criou. Nosso trabalho exige que sejamos bons. Não querer ser bom é incoerente. Nosso trabalho exige que façamos o bem. Afinal de contas, cuidar do outro, cuidar das coisas do outro é fazer o bem. Nosso trabalho exige que sejamos bons. Nosso trabalho exige que façamos o bem. E ainda nos pagam para isso. Nos dão dinheiro para a gente ser bom, para a gente fazer o bem. O que mais que a gente vai pedir para Deus? Mas sempre tem aquele que lá no fundo não fala, mas pensa. Paga, mas paga pouco. E aí que entra outro dilema. A gente, às vezes, é mal interpretado e acaba sendo estigmatizado também por isso. A gente fala, se você se acha subvalorizado na sua instituição, vá buscar uma instituição que reconheça esse seu valor. O quanto te pagam depende diretamente do quanto bom você é e do quanto bem você proporciona. Simples assim. Insisto, se você se sente subvalorizado na sua instituição, vai buscar uma instituição que te reconheça. Aí começa a mandar link de concurso para os colegas, eles querem matar. Ninguém quer estudar também para o concurso. Vai lá na Polícia Federal ganhar 30 mil reais por mês, vai lá no Tribunal de Contas ganhar 60, vai lá no Tribunal de Justiça ganhar 80. Mas eu quero ver passar num concurso desse. Ué, então alguma coisa errada não está certa aí. Eu vi uma matéria esses dias, acho que foi um programa de TV que passou no SBT, e era um rapaz que falou justamente isso aí, que ele não concordava de receber muito pouco, ou imagina que ele ia ser um coletor, por exemplo, né? Um catador de lixo, que a gente costumava falar, né? E a repórter rebateu ele perguntando, mas você está procurando o quê? Aí ele não soube dizer, você está estudando para isso? E aí ele não estava também. E isso a gente tem que refletir mesmo. Porque não adianta eu reclamar, mas se eu também não estou buscando por nada melhor. Mas se eu não estou buscando por nada melhor, onde eu estou é bom, né? Mas a gente tem essa mania de reclamar, de justificar, mas sair todo dia, batalhar, que é o caso do empreendedor,
não é verdade? Que um dia após o outro você tendo que garantir, porque você já sai no negativo, seja com aluguel, seja com funcionário, você já sai para tentar pelo menos bater essas metas, né? Para depois tentar livrar alguma coisa para você. Então, olha o quanto que esse cara tem que se movimentar, se desprender, né? De colocar esforço no seu trabalho. E muitas vezes a gente aqui não acaba se esforçando para tal também, né? Sabe o que eu escuto, Gide? Que eu venho com essa retórica idealista porque eu ganho razoavelmente bem. Meu colega, ele fala que não tem tempo para estudar, para buscar, para treinar e tudo mais. Mas tempo para procurar o meu salário no portal Transparência, lá ele tem. Se eu tenho um incremento salarial, como professor da academia de polícia, né, a gente viaja sem comer, sem dormir, estando de tiro, ou chuva torrencial ou sol escaldante, que está aberto para todo mundo. Ninguém foi bater na porta de casa lá, ô Maurício, você não está fazendo nada, vem aqui ser professor da academia de polícia. Só quem conhece a nossa história sabe a nossa luta. Mas é fácil falar, ele fala essas coisas porque ele ganha mais que eu. Todo mundo pode ser professor da academia, o concurso está aberto lá. Outros falam, o Maurílio é empresário, ele vem com essa conversa fiada aí porque ele está bem. Como se a gente estivesse bem e como se fosse fácil empreender. Mas, de qualquer maneira, ninguém foi bater na porta de casa, nos dá de bandeja uma empresa. Só quem conhece a nossa história sabe a nossa luta. A gente fala da sopa de pedra, estava lá só rodando uma pedrinha numa latinha com água fervente lá. Aí vai chegando um, vai chegando outro, enfim, temos aí uma sopa para degustar. E é assim que funciona, é assim que a gente tenta fazer. Só que, às vezes, isso incomoda. É mais fácil criticar do que estar do lado, mas a gente tem muita sorte de conseguir contaminar positivamente bastante gente. Eu estava conversando com um amigo essa semana que as pessoas que estão mais próximas da gente, elas até torcem por você, mas você também não pode estar melhor que elas. Então é um torcer, mas até aqui só, hein? Não passa daqui não, hein? Porque senão não vou gostar. É a maravilha do ser humano, né? A gente gosta de pensar assim, né? A maravilha do ser humano. O Thiago Lacerda esteve aqui, ele é ex-policial militar. Ele teve um caso que ele foi mandado embora da polícia, ele se formou como advogado, conseguiu defender ele próprio, conseguiu retornar para a polícia militar, mas pediu baixa. Hoje ele é advogado, né, tem seu escritório, está seguindo uma outra carreira. E ele falou aqui, né, que ele, se fosse para prestar o concurso hoje para a polícia, que ele entraria na polícia porque ele tem vocação para isso, ele voltaria sim. Você, olhando hoje, porque você vem de uma outra geração, né? Você vem de uma outra geração. A geração de hoje, o que você vê? Você aconselharia, você próprio, você entraria na polícia hoje? Sem dúvida nenhuma. Eu falo que na segurança a gente pode exercitar o idealismo construtivo, que em outras áreas também a gente poderia, como na saúde, como na educação. Eu falo mais que na segurança a gente consegue exercitar o que o profissional de saúde faz. A gente ajuda uma pessoa, põe um band-aid em um, põe um band-aid no outro. Na segurança a gente educa, a gente dá informações, a gente ensina as pessoas. Então, de novo, sou suspeito para falar, mas na segurança a gente consegue exercitar o idealismo construtivo, a gente consegue fazer o bem, a gente consegue mudar o mundo. Nós temos poder para isso. Nós somos subsidiários da força emanada pelo Estado. Então, não querer enxergar dessa maneira é negligenciar. Então, se fosse para prestar outro concurso para carcereiro, eu ia prestar de novo, para trabalhar mais 30 anos. Vamos ver, até que eu não estiver atrapalhando muito meus parceiros, eu vou ficar lá enchendo a paciência. Aquilo, não que eu queira me chegar a isso, mas nós tínhamos um colega que a gente tratava como o tubarão do tanque, né? A história é que o japonês estava com dificuldade em fazer pescas mais próximas da costa e tinha que ir mais longe para pescar. Aí o peixe acabava voltando não tão fresco como deveria. E o japonês tem esse cuidado, né, com o pescado e tudo mais. Aí eles começaram a pensar em maneiras de trazer o peixe mais vívido para a costa. Até que alguém deu uma ideia. Naqueles tanques do navio onde traziam o pescado, eles colocaram alguns tubarões lá dentro.
os peixes chegavam na costa vivíssimos da Silva, porque se não tivesse vivo, né, tinha virado jantar de tubarão. Então, de novo, não que eu seja isso, mas o ideal é a gente ter sempre um tubarão por perto. Alguém que fica apontando erro, alguém que tenta sempre ficar incomodando. Exatamente, manter vivo. E eu falo, se eu tivesse, né, na juventude alguém que fizesse isso por mim, eu teria cometido tantos menos erros que não faz ideia. Perdi tanto menos tempo, né? Por isso que a gente quer acreditar que a gente consegue fazer alguma coisa para asfaltar o caminho dos mais novos aí. Maurilhão, seguindo por esse caminho, então, você teria assim, algum conselho, alguma palavra para o jovem ou para a pessoa que está lá fora que tem um sonho de ser policial ou que a gente sabe que às vezes esbarra na idade para ser policial militar? Putz, me frustrei e não consegui ser policial militar, mas quero ser um vigilante, quero trabalhar com segurança. O que você teria de palavra para falar para essa pessoa aí? Na Polícia Civil não tem limite de idade, né? Nós temos agora em andamento um curso de formação técnico profissional de escrivães de polícia. E a gente tem uns cabeça branca lá, egressos da SAP, que buscaram se encontrar aí, viraram policiais civis, estão lá fazendo curso, cabelo branco. Tem muita gente nova e que a gente quer acreditar que vai conseguir se direcionar para uma questão vocacional, mas que a gente tem que se manter é incomodado. O pior cenário é a gente sentar no banco do comodismo, construir a muralha da indisposição ao redor do banco do comodismo e atirar pedra em quem passa no caminho da evolução. Então se munir da marreta da perseverança na mão direita para quebrar as pedras do caminho da evolução, o escudo da resignação na mão esquerda para aguentar as pedradas que quem está trilhando o caminho da evolução toma e trilhar efetivamente esse caminho da evolução. Ô Maurilhão, então assim, para o pessoal que gostaria de ingressar, seja nas forças policiais, seja na carreira de vigilante, segurança privada, né? Qual o conselho que você teria para esse pessoal, para esse jovem? Avaliou que é o norte para a vida, investe, como qualquer coisa. Se você já sabe o que te faz feliz, você já está com meio caminho andado. Então, se você conseguir perceber que você é líder, que você gosta de ajudar as pessoas, que você é proativo, né, você consegue ter essa disposição, na área de segurança você tem grandes chances de ser feliz. Hoje tem teste vocacional, isso é muito mais fácil hoje, né? Mas tem várias áreas, conforme disposição, conforme aí nível cultural, você consegue prestar concurso. Curso de vigilante, ele agrega muito valor, são 3 semanas de aprendizado, muito legais. A gente fala que todo mundo tinha que fazer um curso de vigilante, mesmo sem trabalhar na área. Nós estamos com um projeto de fazer um curso sintetizado, um final de semana, para o pai de família, para a mãe de família, para aquela pessoa que está se sentindo desconfortável com a realidade, inseguro, para ele entender um pouco mais sobre segurança. Porque acabou que o tempo passando e a gente, no conforto da terceirização da segurança, a gente acabou pagando caro por isso, que é essa sensação de segurança. Uma definição de segurança que foi concebida por nós e replicada em outros trabalhos, bem recebida no meio, é que falar de segurança é difícil, né? O Aurélio tem algumas definições de segurança. Nós conceituamos segurança de uma forma muito clara. Segurança é um conceito abstrato, relativo, que caminha sobre 2 pernas, a sensação e a condição. Abstrato porque é difícil de perceber, de sentir. Relativo porque não é absoluto, não existe segurança 100%. Quem promete segurança 100% está mentindo. Não existe segurança 100%, mas existe o 99%. Existe segurança relativa, que é o que nós devemos buscar, deixando esse 1% para um meteorito que caia na nossa cabeça. Que deve andar sobre 2 pernas, a sensação e a condição. Significa que para haver segurança eu tenho que estar seguro e me sentir seguro. Me sentir seguro e estar seguro. Um exemplo, uma pessoa que mora numa casa subterrânea, dorme num quarto com paredes de concreto de 8 metros, mas passa a noite toda atrás de uma barata que ele viu voar no quarto, achando que a barata vai comer ele. Então ele está seguro, mas não se sente seguro, não há segurança ali. Da mesma maneira, o outro que dorme numa rede, no meio do mato, dorme a noite inteira, roncando alto, enquanto uma aranha armadeira faz um ninho no pé dele, que está para fora da rede. Ele se sente seguro, mas não está seguro, não há segurança ali.
Então, nós temos que encontrar esse meio termo. Então, hoje, independentemente de ser vocacionado para profissional de segurança, saber se cuidar é uma necessidade que nós temos que atender. E a gente fala que, junto com isso, trabalhar para construir uma nova humanidade em que o freio moral funcione o suficiente e essa questão da autopreservação fique relegada só a cuidados com relação a intercorrências naturais, como a gente falou, pisar no cocô do cachorro, enfim, não que um semelhante vá fazer mal para outro semelhante. Por mais utópico que pareça, nós somos fadados à perfeição, no meu entender. Nós só não fomos criados perfeitos por Deus, porque aí não haveria mérito. Se a gente vai fazer uma prova, só tem a questão certa, a alternativa certa da questão para a gente marcar, qual seria o mérito da gente tirar 10 dessa prova? Então a gente tem lá opções de errar para escolher fazer o certo. Eu falo que Deus não quer que a gente seja perfeito, Ele quer que a gente queira ser perfeito. Então, construir essa nova humanidade onde o freio moral funcione adequadamente, uma humanidade em que prescinda de um sistema judiciário, um sistema de Ministério Público, polícia, vigilante, uma humanidade em que eu não preciso me preocupar com o que está escrito num livro para deixar de fazer as coisas que eu quero fazer. Eu não vou tirar a vida de alguém, não é porque está escrito num livro que se eu tirar eu fico 30 anos segregado da sociedade. Eu não vou tirar a vida de ninguém porque eu respeito a vida alheia. Eu não vou tomar um bem material de ninguém porque... Eu não vou deixar de tomar o bem material de ninguém porque está escrito num livro que se eu tomar o bem material de alguém, eu vou ficar 5 anos lá preso. Eu não vou tomar o bem material de ninguém porque eu respeito a propriedade alheia. Então, de novo, parece utópico, mas nós estamos caminhando nesse sentido. Hoje nós nos indignamos com práticas que eram aceitas, ética, moral, socialmente. A Inquisição Espanhola, a escravidão e outras tantas. Então, quero crer que daqui a não sei quanto, 100, 200, 300 ou 1000 anos, nós vamos ler nos livros de história, né? Os nossos descendentes vão ler nos livros de história, que nessa época a gente precisava estudar autopreservação. Nessa época a gente precisava tomar cuidado com o próprio semelhante e se indignar com isso também. Assim como nós nos indignamos, lembrando da Inquisição, em que pessoas eram queimadas vivas em fogueira, em praça pública, por professarem uma fé diferente. Da mesma maneira, nossos descendentes vão se sentir indignados, lembrando, estudando que em 2025 a gente tinha que fazer curso de defesa pessoal para se defender de agressores e achar isso um absurdo. Poxa, naquela época as pessoas se agrediam, né, se machucavam e achar isso um grande absurdo. Por mais digressão que pareça, eu acho que é o caminho. Eu acho que, como eu disse, nós somos fadados à evolução, tanto moral quanto intelectual. É inegável a evolução intelectual. Hoje nós vivemos uma realidade que, há 30 anos atrás, seria tema de filme de ficção científica. Hoje a gente vive isso de forma trivial. Da mesma maneira, a questão moral. Nós estamos evoluindo. Hoje nós nos indignamos com muitas coisas que, não muito tempo atrás, nós queríamos participar. Então, essa reflexão é que a gente sugere, nós seguimos essa linha filosófica, e queremos crer que isso pode surtir algum efeito positivo para o nosso interlocutor. Caramba, olha, aprendi muito aqui hoje contigo. Honrado em ter você aqui como meu convidado. Explanou bastante. É um cara, como diria meus avós, sabido, né? Palavras assim que fazem que todos possam absorver. Então, tenho certeza que os alunos conseguem sim levar para casa todo o conhecimento passado para eles. Queria falar para você que eu não falei no início do nosso programa, para você levar a caneca como recordação. Tem seu nome gravado nela junto com a logo do podcast. Agradecer também o nosso apoiador aqui, que é a Urban Policy, né? E te dar um presente. Não sei se você usa um óculos de sol, se quiser abrir, mostrar para ver se vai ficar legal, né? Então, agradecer também a Urban Policy, que mandou esse presente para você. Depois a gente vai tirar uma foto, colocar nas redes sociais para ver se ficou bom, hein, meu? Show. Legal. Muito obrigado mesmo, Maurílio, por você ter vindo compartilhar um pouquinho do que é ser policial, do que é estar à frente de um espaço que forma
policiais que formam seguranças privados, vigilantes, né? Seguranças de escolta, não é verdade? Toda essa legião, toda essa galera que está inserida no nosso dia a dia, porque eles estão realmente inseridos no nosso dia a dia, seja a gente ir num supermercado, seja a gente ir num banco, né? Esses profissionais estão lá, né? Então, queria agradecer pela sua vinda e pela sua contribuição. Tenho certeza que a gente continuasse conversando aqui, tem muito assunto para a gente tratar, para a gente trazer. E eu queria até perguntar para você, esquecemos de um tópico que você acha que é importante, que deveria ser falado? É como você falou, se der abertura, vai faltar HD, né? Vai faltar HD pro Flávio. Mas não faltará oportunidade, não. Se eu puder aproveitar, presentear com uma lembrança, uma camiseta aqui da nossa escola. Tem todo um significado. Espero que você goste. Espero que você vou abrir aqui para mostrar para o consiga pessoal. Aproveitar. Pode. Continue com essa grandeza sua, essa humildade, que é o segredo do sucesso. Nosso distintivo, que tem todo um significado, o triângulo da eficiência. Então tá aqui. E aqui, ó. Dá pra ver, Flávio? Aí, ó. Espaço Patchen. Patchen. Não errem mais, hein, pessoal? Eu errei bastante já. E aqui também uma Challenge Coin, você sabe muito bem o que significa isso, a moeda do desafio. Essa é bonita. Ela é presenteada por guerreiros aí no retorno das batalhas. Ela é muito bem construída, tem o símbolo da Polícia Civil aqui na frente, colorido, ostensivo, e o símbolo do Grupo de Operações Especiais aqui no verso, opaco, sem cor, né, da retaguarda, cuidando, e que você possa colocar aí onde você quiser, tem até um suportezinho aqui. Agora vai fazer parte aqui da decoração aqui. Ô Maurílio, muito obrigado. Olha que medalha bonita. Vou mostrar aqui pro pessoal também. Ela tem uma case, né? Aqui. Ela vem com esse cuidado, porque às vezes... preservar mesmo a integridade da medalha. Vou tirar, tá bom? E você sabe que tem toda uma mística, né? Tem? Se tirou... Se a gente se encontrar e eu sacar a minha Challenge Coin e você não sacar a sua, você sabe o que você tem que fazer, né? Empurrar o mundo, né? Olha. E o verso dela também. Muito bonita mesmo. Então, a gente tem essa mística, né? A gente sempre então, sacou uma... se um mostrar e o outro não mostrar, já vai pro chão. Ixi, já vou ter que carregar comigo, então. Então, temos a nossa Challenge Coin aqui. Ô, Maurílio, muito obrigado. Vai estar sempre comigo, pode ter certeza. Para não ter que empurrar o chão depois. Cara, muito obrigado mesmo. Agora deixa eu fechar essa casezinha aqui. Agradeço muito a oportunidade. Espero que os nossos ouvintes não tenham se cansado muito. Nada. Nossa disposição é das mais positivas. E espero que você ache um tempinho para nos visitar lá na escola. Não, irei sim. Já era para eu ter ido, tô devendo. Tentamos agendar um horário, não conseguimos, mas irei sim. É uma vontade que eu já tinha antes de conhecer lá. Meu pai foi segurança de escolta armada, então viveu muito essa vida de atualização, né, profissional, e acredito que vai ser algo bacana para mim, como experiência própria, e para o meu pai também, porque meu pai ele compartilha comigo que o sonho dele também era ser policial militar, o qual não conseguiu, e eu acredito ter realizado um sonho que era sonho do meu pai também. Então eu me sinto privilegiado de hoje exercer a carreira policial militar e vou ficar muito feliz também em passar por um espaço de aprendizagem que o meu pai também passou. Então pode ter certeza que eu irei sim, pode me cobrar. Tá bom? Maurílio, obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço. Foi muito bacana. A você que nos acompanhou, muito obrigado por ter ficado até agora, né? Não esquece, não é inscrito no nosso canal? Já se inscreva no nosso canal, curta e o mais importante, compartilha. Compartilha porque eu tenho certeza que muita gente vai gostar desse bate-papo com o Maurílio. Ele que é policial civil, especialista, instrutor da Espaço Patchen. Então você que falava passem, né? Agora já sabe a pronúncia correta também. Maurílio, para a gente terminar, eu acredito que a gente não falou. Pessoal interessado
em se especializar, em se formar nessa área, como é que o pessoal entra em contato com o pessoal lá? Temos lá o nosso telefone de contato, é o 14 99874 4848. Tem lá os atendentes da secretaria que vão recebê-los muito bem. E passando por perto, para lá que sempre tem um café fresco. Legal. Então, você que nos acompanhou, muito obrigado e até o próximo Fala Gide Podcast. Valeu. Obrigado por assistir mais um Fala Gide Podcast. Te espero no próximo episódio.